Olá, eu sou o professor Leandro Poloni. Nesse vídeo vou mostrar como é que se faz modelamento matemático de um motor de corrente contínua. Partindo do pressuposto que eu tenho um indutor ideal ou um indutor real sendo utilizado para a fabricação do meu motor, vamos analisar primeiro o comportamento de um indutor real. O indutor real é composto por uma resistência e uma indutância, sendo que essa resistência é a parte resistiva do próprio material de sua composição. Se aplicarmos a lei de Kirchhoff das tensões para equacionar uma malha onde eu tenho uma fonte de tensão contínua aplicada a esse indutor, nós podemos escrever a equação dessa malha como uma tensão aplicada menos a queda de tensão na resistência e na indutância, onde a queda de tensão sobre a indutância é igual a L di dt, ou a derivada da corrente no tempo. Passado um período transitório, esse motor já está ligado, esse indutor, na verdade, está ligado há algum tempo, a corrente não varia mais no tempo. Logo, a derivada da corrente no tempo é igual a zero e a tensão aplicada no motor vai ser igual ao produto da resistência dessa indutância vezes sua corrente, ou seja, a corrente é limitada pela relação entre a tensão aplicada e a resistência. Se submetermos um condutor elétrico alimentado a um campo magnético, nós vamos perceber que, existindo uma relação perpendicular entre a corrente que circula pelo meu condutor com relação a um campo magnético, surge uma força perpendicular ao plano gerado pela minha corrente elétrica e meu campo magnético. Essa força, ela é definida, essa teoria é chamada de regra da mão esquerda. Então, uma combinação entre corrente e campo magnético. O que isso tem a ver com o nosso estudo? Isso é uma força, e uma força pode provocar um movimento. Tá? Então, se nós colocarmos a nossa bobina, o nosso indutor, fixado a um eixo giratório sobre a ação de um campo magnético, nós podemos perceber que a combinação do campo gerado com a corrente que percorre a minha bobina, ela gera forças em sentidos contrários, dependente da extremidade da bobina. Isso aqui contribui para o movimento giratório. Tá? Porém, quando eu tenho um campo magnético, uma variação de campo magnético incidente sobre essa bobina, surge uma tensão entre seus terminais. Isso aqui é conhecido como lei de Faraday. Bom, nosso objetivo nesse vídeo não é explicar exatamente o funcionamento do motor DC, e sim fazer o seu modelamento. Então eu sugiro que, antes de dar continuidade a esse vídeo, você assista esse outro vídeo que eu deixei separado, que mostra os princípios de funcionamento do motor DC. Tá? Onde vai ficar mais claro a ação do campo magnético sobre a corrente elétrica do motor e a tensão induzida em seus terminais também, como é feita, inclusive, a comutação do sentido da corrente nos terminais de uma bobina que compõe a parte central do meu motor, chamada de rotor, onde essa parte mais externa a gente pode chamar de estator, ok? Bom, seguindo o nosso vídeo, supondo agora a ação desse movimento giratório, essa força, essa tensão induzida na minha bobina em função da ação do campo magnético e a corrente que percorre a minha bobina, nós podemos remodelar a nossa malha e reescrever a equação do nosso circuito elétrico, usando novamente as leis de Kirchhoff, onde aquela equação anterior é associada agora uma outra fração chamada de E, que seria a minha força contra-eletromotriz. Então, supondo que essa tensão induzida seja variável no tempo, a corrente que circula nessa malha também vai ser variável no tempo. Logo, aquela derivada que eu calculei anteriormente, que tendia a zero após um tempo, não mais será igual a zero. Ok? Bom, podemos separar então o nosso motor elétrico em variáveis elétricas e variáveis mecânicas.
onde do lado elétrico eu tenho a tensão de alimentação, a resistência da bobina, sua indutância e a tensão, a corrente que percorre e a força contra-eletromotriz, ou chamada também de tensão induzida. Do lado mecânico, nós temos variáveis como a velocidade angular, o torque gerado sobre o rotor e o chamado de momento de inércia do rotor, né, que seria a dificuldade que o motor tem para sair de um ponto de inércia e para outro ponto de inércia, uma velocidade e passar para outra velocidade. Muito bem, eu vou deixar um quadro de resumo aqui, ó, com as equações principais, onde a primeira equação seria essa equação elétrica do meu motor. O meu motor, o campo incidente sobre o motor, ele é chamado de campo fixo. E esse campo fixo pode ser gerado tanto por uma bobina, uma outra bobina alimentada com tensão contínua, ou por um ímã permanente. Nesse caso aqui, essa estrutura nós chamamos de estator. Então, supondo que essa corrente elétrica, né, seja constante, eu tenho um campo constante, descartando todos os efeitos secundários. Então, numa máquina rotativa, a variação do fluxo magnético sobre a bobina é proporcional à sua velocidade angular. Quanto mais rápido eu girar, maior a variação do fluxo magnético incidente sobre a bobina. Logo, eu posso escrever como uma variação do fluxo magnético no tempo, a derivada do fluxo no tempo é proporcional à velocidade angular da minha bobina ao longo do tempo. Logo, eu posso dizer que a minha tensão induzida ou a minha força contra-eletromotriz é proporcional à velocidade angular. Tá? Onde essa constante K é a minha constante de proporcionalidade da tensão induzida ou da força contra-eletromotriz induzida. Eu vou deixar esse termo aqui na minha expressão também, a minha força contra-eletromotriz, tá? No meu resumo aqui. Bom, quando eu tenho uma força exercida sobre um condutor, essa força é proporcional à corrente que percorre ele, ao campo magnético que está incidindo sobre ele e também ao comprimento da minha bobina, que está sofrendo essa incidência. No caso do meu motor, nós podemos dizer que o campo, tanto o campo quanto o comprimento da minha bobina são fixos. Logo, a força incidente sobre a minha bobina é proporcional à corrente elétrica, onde nós podemos chamar de torque eletromagnético do motor o produto da força induzida, essa força, pelo comprimento, pela distância d, onde essa distância, na verdade, é o raio do meu rotor, onde aqui na extremidade estão as bobinas por onde é incidido o campo magnético. Logo, nós podemos dizer que o torque do meu motor é proporcional à corrente elétrica, uma vez que a força é proporcional à corrente e essa distância é constante, onde posso definir como Kt a constante de torque do meu motor. Vou guardar aqui no meu resumo que o torque do meu motor vai ser igual a Kt vezes a corrente que percorre o meu rotor. Ok? A partir desse ponto, nós podemos calcular a potência mecânica desenvolvida pelo meu rotor. A potência é o produto do torque pela velocidade angular desenvolvida no meu motor. Então, eu vou provar isso. Potência mecânica é a relação entre o trabalho no tempo. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento no tempo. Então, vamos associar aqui. A minha potência mecânica é a força vezes o deslocamento. O deslocamento é o produto do raio vezes 2π, a minha circunferência. E o tempo representado pela letra T. Porém, força vezes o raio é justamente o torque. E velocidade angular é justamente a variação de ângulo vezes a frequência, ou 2π sobre o período. Então, aqui está provado que a potência mecânica é igual a torque vezes a minha velocidade angular, que é 2π vezes F, ou 2π sobre T. Então,
Evidentemente que essa potência gerada, né, essa potência entregue ao eixo, parte dela é perdida por uma série de causas, entre elas atrito, correntes de Foucault e outros efeitos. Eu vou parar o vídeo nesse ponto, seria a primeira parte do vídeo, agora eu vou gravar a segunda parte do vídeo, onde nós vamos partir para a continuidade e o modelamento, o final desse modelamento matemático.